Salve, salve Matilha, tudo bem? Gatilhos mentais. Você utiliza os gatilhos mentais para vender? Eu tenho certeza que se você não utiliza, algum vendedor já deve ter utilizado e você nem percebeu que ele estava utilizando. Por exemplo, essa proposta é válida somente até amanhã, gatilho da escassez. Então são algumas ferramentas que podem ser utilizadas na venda ou até na hora de você convencer a sua esposa, seu esposo para fazer alguma coisa que você quer fazer e com certeza você vai ter mais persuasão, vai conseguir influenciar melhor as pessoas. E eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre uma história que realmente revolucionou o mercado odontológico nos Estados Unidos. Em 1930, uma empresa buscou um publicitário para mudar uma cultura sobre escovar os dentes. Apenas 6% dos americanos escovavam os dentes. Então, eles convidaram esse publicitário para fazer o marketing, para fazer toda essa ação estratégica para conseguir mudar esses números. Então ele começou a estudar, fez várias buscas e ele encontrou num livro de odontologia que quando a gente ficava por algumas horas ou por muito tempo sem escovar os dentes, a gente criava uma película sobre os dentes. Então, por exemplo, se agora você está algumas horas sem escovar os dentes, passa a língua sobre eles. Você vai sentir como se fosse uma película em cima dos dentes. E é isso que ele fez. Ele colocou em outdoor, em jornais, a seguinte frase: passe a língua sobre os dentes e você vai perceber uma película protetiva. E embaixo ele colocou: sorriso que vence, compre Pepsodent, se eu não me engano o nome da empresa. E explodiu de vender. Ali ele utilizou, por exemplo, um gatilho de afinidade, um gatilho de prova social, porque praticamente todos têm dentes e todos têm língua. Então, quando você faz essa ação, você percebe que é necessário escovar os dentes. Então, além de ele estourar de vender, ele mudou uma cultura sobre saúde mesmo. Então, ele ganhou muito dinheiro e conseguiu revolucionar esse mercado. Então, eu comecei com essa história para te instigar a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser transformador. Por mais que você já ouviu falar sobre gatilhos mentais, eu vou dar exemplos que eu utilizo no meu dia a dia e que podem fazer sentido para você. Mas antes de eu começar a falar sobre esses 7 gatilhos mentais, eu quero te pedir um favor. Eu às vezes peço para você se inscrever, para você comentar, para curtir, mas hoje eu quero te fazer um desafio diferente. Pega esse vídeo e compartilha para 2 amigos seus. Não precisa ser 3, 4, 5, só 2. Não importa se ele é vendedor ou se é vendedora, se trabalha com números ou com saúde pública, não importa. Porque eu acredito que é de utilidade pública a pessoa utilizar gatilhos mentais. Para conseguir às vezes o que você quer, para às vezes utilizar numa entrevista de emprego. Então, indiferente para quem você for mandar, compartilhe esse vídeo. Porque eu quero que tenha muita visualização, porque vai ser um vídeo fantástico, tá bom? Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai me agradecer, ok? Então, primeiro gatilho mental. Gatilho da prova social. Vou dar um exemplo como eu utilizo ele. Eu tenho um cliente meu do Equador que ele viaja muito para a Colômbia e o meu cliente da Colômbia compra algumas marcas que ele também compra. Então, quando é uma prova social, você vai utilizar alguém como referência. Por exemplo, 5.000 alunos já fizeram esse treinamento e foram transformados. Mas eu utilizo assim: fulano, que é do Equador, o meu cliente lá da Colômbia compra muito bem esse produto. Tenho certeza que você venderia também. Então, como é uma referência, como ele já conhece o mercado, sabe que é parecido, isso vai ser uma prova social para ele. Então, ele vai comprar a ideia sem mesmo eu me esforçar muito para vender produto. E sim lançar a ideia que na Colômbia vende, então, consequentemente, ele vai vender no Equador. Faz sentido pensar desse jeito? Que às vezes não é vender produto, mas sim uma ideia, mas sim algo que faça sentido para o seu cliente? E não quer dizer que, por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu estar no México e falar assim: na Guatemala eu vendo bem esse produto. Teu cliente me olha e fala assim: tá, mas Guatemala não é México. Então, ali a gente percebe que não é qualquer gatilho que vai funcionar. Por isso que é bom você perceber quais desses 7 gatilhos você vai utilizar. Então, gatilho 1 é prova social. Gatilho 2, gatilho da segurança. Algo que eu utilizo muito, por exemplo, quando eu acredito muito num produto, isso é bom você também não arriscar muito, tá? Mas se você acredita muito no seu produto, você pode fazer o que eu faço. Quando eu sei que é um produto que ele vai vender rápido, eu falo assim: fulano, se você não vender esse produto em até 6 meses ou até 1 ano, eu mesmo compro ele de você. Daí o cliente fala assim: tá, mas como é que tu vai levar daqui da Colômbia pro Brasil? Isso é comigo, eu vou buscar uma maneira de importar ele de você. Mas confia em mim, ele vai vender. A confiança é tanta e a segurança que a gente traz num comentário desse é tanta que o cliente vai lá e compra. Eu abri alguns clientes dessa maneira. Então, não se adapta a qualquer segmento, a qualquer produto que você venda. Por exemplo, se você vende uma máquina, como é que você vai comprar a máquina dele para quê? Só se for para revender para outro cliente. Mas então tem que ter esse feeling. Mas também você pode falar, tem muitos cursos por aí que faz assim: se você não gostar do curso, eu te devolvo o dinheiro, algo que traga segurança para esse cliente. Então,
Quando você faz isso, com certeza o cliente se sente mais tranquilo a fazer o pagamento e efetivar a compra. Terceiro gatilho mental da razão. Algo que eu também utilizo muito. Quando a pessoa ela começa a olhar números, por exemplo, eu vendo poltronas que o cliente lá na loja ele paga 25, 30 mil, até 40 mil reais dependendo da poltrona. Então por que ele vai comprar esse produto? Então você utiliza a razão. Tem várias maneiras de você fazer isso. Primeiro você pode ancorar falando de um produto mais caro para ele chegar e dizer, opa, então esse produto esse sofá é 100 mil reais e ele está me oferecendo uma poltrona de 20. Então ele primeiro 100 mil reais eu não pago, mas 20 talvez eu pago. Mas algo que eu faço muito por exemplo, isso é um produto que é uma relíquia, é um produto de coleção, objeto de desejo, uma obra de arte. E com o passar dos anos, ele vai agregar ainda mais valor, porque o nome do designer vai crescer. Então, quando você começa a fazer um storytelling, falando da história do designer, falando um pouquinho da marca, começa a trazer esse gatilho de razão. Então, até por exemplo, vou dar um exemplo fora do meu setor. Células tronco garantem que esse remédio emagrece. Então, eu estou dando algo específico, uma palavra que a pessoa, células tronco, algo científico. Então, traz essa razão que vence aquele paradigma que o cliente tem do seu produto. Quarto gatilho, gatilho da escassez. Algo que eu utilizo muito no meu dia a dia, se duvidar deve ser uma das mais utilizadas. Quando a gente não está atingindo muita meta, eu penso em alguma estratégia, por exemplo, condição de pagamento. Desconto eu não gosto muito de dar, mas condição de pagamento, por exemplo. Fulano, olha, estou nos últimos dias do mês e eu consegui algo muito especial com a empresa. Eu consigo fazer uma condição de pagamento de 30% no pedido, 70% do faturamento, só que você precisa fechar nessa semana. Na mesma hora, o cliente ele vai analisar e dizer, eu pago normalmente 50% no pedido e 50% no faturamento, ou 100% antecipado, e agora eu consegui esse benefício. Então, eu utilizo muito no meu dia a dia, e às vezes, claro, tem momentos que a gente tem uma margem e consegue dar um desconto. Então, você pode estar dando um desconto e colocar sempre um prazo. Então, quando você coloca esse gatilho da escassez, é algo que realmente faz o seu cliente se coçar, vamos se dizer assim, e buscar comprar naquele momento. Quinto gatilho, gatilho da autoridade. Então, por exemplo, nós temos os nossos produtos em uma série da Netflix. Tem um projeto do Márcio Kogan, que até se você quiser ver as casas mais extraordinárias do mundo. Então, no primeiro episódio, aparece uma casa toda mobiliada com os móveis do Jader Almeida. Então, eu sempre falo isso porque quando a gente fala Netflix é uma marca de autoridade. Então, se você trabalha com um produto que alguma marca conhecida tem, você pode linkar isso à autoridade. Eu também falo, por exemplo, nós participamos todos os anos da maior feira de design do mundo, em Milão. Isso também é autoridade. Então, você pode utilizar feiras, eventos, mídias de televisão, por exemplo, nossa propaganda passa no horário do almoço, no Jornal do Almoço, por exemplo. Então, você pode utilizar essas autoridades para ter um gatilho mental. E quando o cliente valoriza status, pode ter certeza que é um gatilho que funciona muito. Sexto gatilho mental, gatilho da afinidade. Então, quando eu falei para vocês ali no começo dessa história, foi algo que ele fez com afinidade, as pessoas passarem, então várias pessoas utilizaram aquilo, mas eu, por exemplo, posso falar para vocês, eu também não utilizava gatilhos mentais para vender quando eu comecei a vender. Hoje eu utilizo e faz muito sentido para mim e eu vendo ainda mais. Ou, por exemplo, eu também já tive momentos que eu levei um chá de cadeira de um cliente e fiquei 2, 3 horas esperando para ser atendido. Então, você que é vendedor sabe muito bem o que é. Então, quando você cria isso, você cria um rapport, uma afinidade. E dependendo do seu produto, você pode falar, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cadeira da Solos aqui, então eu posso dizer assim, eu também tenho essa cadeira na minha casa e ela é muito cômoda, eu uso ela diariamente, é uma cadeira leve, e posso começar a falar porque eu tenho. Então eu crio essa afinidade. Então é algo muito importante, principalmente se está um clima meio assim, tipo, porque você percebe quando cria uma conexão e quando não cria. Então, o gatilho de afinidade é muito importante para criar esse vínculo, essa conexão com o seu cliente. Sétimo e último gatilho, gatilho da reciprocidade. Eu coloquei por último porque eu sinceramente utilizo muito pouco, tá? Então, por exemplo, quando você vê um curso que fala assim, download do e-book gratuito ou faça esse curso gratuitamente, você pode ter certeza que depois ele vai te oferecer um curso que é pago. Mas ele está criando uma reciprocidade, dizendo eu vou te dar algo para no futuro eu também receber algo em troca. Então, uma reciprocidade é muito utilizado no digital e também no presencial. Então, eu não posso dizer um exemplo do meu dia a dia porque, sinceramente, hoje em dia eu não utilizo o gatilho de reciprocidade. Por isso que eu falo muito aqui no meu canal. Aqui eu falo realmente o que eu utilizo, o que eu não utilizo, o que dá certo, o que não dá certo. Talvez até daria, mas hoje em dia eu não estou utilizando. Então, pessoal, esses 7 gatilhos vão ajudar muito vocês a vender ainda mais e tenho certeza que se você olhar, por exemplo, coloca num quadrante, eu vendo tal produto,
quais dos 7 gatilhos que o Edilson compartilhou para mim que eu consigo colocar em prática. Talvez não vão ser os 7, mas que sejam 3 ou 4. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você e vai te dar um resultado imediato. Então não esqueça, compartilhe esse vídeo para 2 amigos seus ou amigas, porque com certeza eles vão te agradecer. Então pessoal, muito obrigado por ficarem até o final desse vídeo. Como sempre, na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui com vocês de novo, falando sobre outro tema de vendas. E com certeza eu vou impactar positivamente a vida de vocês. Fechou? Até semana que vem. Valeu, um abraço, Matilde.